Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Veja agora o que vai acontecer no próximo capítulo de Te Dou a Vida. Frase para hoje: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Os abraços de hoje vai para Dineia Santos Mendonça, que mora em Governador Valadares, para Marli Gama, para Juliana Félix e para Jussara Gabriela, que mora em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Exigiu um resgate de 5 milhões de pesos, cerca de 209 mil. Por Samuel, mais um veículo de fuga. Ele encerrou a ligação antes que pudesse ser rastreado. O telefone de Pedro tocou e era Samuel, que havia encontrado alguém que o deixasse usar seu telefone. Ele disse a ele que Modesto era o sequestrador, mas ele havia escapado. Eduardo pegou o telefone e o dono do celular ajudou a identificar a localização. Eduardo disse que eles estariam ali. Pedro foi com que Samuel então falou. Pedro foi com eles e Rosa falou brevemente com Samuel, dizendo que ela morreria se então alguma coisa acontecesse com ele. Gabriela parecia algo entre ciúme e culpa naquele momento. Modesto deu ordens a Saba na bodega, mas Jimmy ligou para dizer que a polícia sabia onde eles estavam, pois eles estavam no escritório e tinham ouvido tudo. Eles partiram imediatamente. Esther perguntou a Rosa se Samuel estava bem e ela disse que sim. Ela disse a Nelson que precisava ir à delegacia para prestar depoimentos e depois saiu. Gabriela se despediu, mas Esther disse que sairia com ela. Ela tentou então persuadi-la a ficar, mas Gabi disse que ela não tinha motivos para isso, porque eles estavam então terminando o relacionamento. A confiança se foi porque ele não tinha contado a ela sobre o casamento. Esther explicou que todas as mãos estavam amarradas, então ninguém poderia dizer isso a ela. Gabriela também tinha certeza de que ele ainda sentia algo por Rosa, mas Esther disse a ela que não, que Samuel a amava mesmo. Mesmo assim, Gabriela foi embora muito triste. Esther voltou ao escritório de Nelson apenas para ouvir Gina fazer um comentário desagradável sobre Gabriela ser então a nora favorita. Nelson olhou para sua filha pelutante com um aviso: Gina, que não se intimidou com isso e o provocou, irritando então Esther. Domingos decidiu então que deveriam ir para casa. Quando ele estava quase a arrastando para fora, Esther disse a ela para contar a seu pai sobre o que ela enviou no dia do casamento para então Helena. Assim que saíram pela porta, Gina tentou fazer um comentário desdenhoso que Nelson interrompeu para exigir uma resposta. Ela admitiu ter enviado as fotos do casamento para Helena pelo celular de Pedro. Nelson então disse que suas travessuras nunca levaram a nada de bom. Ela deu a ele a desculpa então, insure, de que ele não gostou. Ele disse a ela que se ela não aprender a seguir o caminho certo, Pedro nunca a amará. Sua reação facial parecia dizer que suas palavras acertaram no lugar certo. O Pedro e a polícia chegaram no momento em que os paramédicos tratavam então de Samuel. Pedro pegou o telefone para ligar para os pais para dar informações sobre como está a saúde então do irmão, que naquele momento estava quase discutindo sobre a reprovação de Esther a Gina. Esther disse que Nelson precisava saber disso porque Gina tinha duas caras. Domingos viu seu raciocínio e esperou que Nelson colocasse a garota em seu lugar. Esther não tinha essa esperança depois de todos esses anos. O telefone de Domingos tocou e eles tiveram um alívio de que precisavam. Samuel disse a Esther que precisaria ir até a delegacia antes de voltar para casa. Eduardo e os outros 4 policiais chegaram à bodega e entraram. Ninguém estava lá. Eduardo falou alguma coisa sobre ter o equipamento de processamento apreendido. Rosa e Samuel estavam na delegacia quando Eduardo e seu companheiro voltaram. Modesto e Sabas haviam fugido e ninguém sabia como eles sabiam que estavam sendo caçados. Rosa estava bem assustada. Eduardo disse que não poderia voltar para o apartamento dela e que Samuel, que ele tinha que se
precaver, porque os bandidos estavam vigiando o trailer. Eles também estariam informados então sobre seus próprios escalões superiores, e agora Rosa e Samuel teriam que dar declarações. Eles conseguiam se lembrar de todos os detalhes, porque qualquer pode ser importante. Mais tarde, à mesa de jantar, Samuel disse ao pai que estava feliz por então estar cuidando de si mesmo. Domingos comentou que a diabetes é terrível e Pedro disse que tudo pode acontecer a qualquer momento. Samuel disse que tinha medo de morrer a qualquer momento e não sabia como encontrou o que era precioso para lutar. Pedro estava grato por saber disso. Ele se despediu de sua família para pegar Gina na casa de seu pai. Samuel e Esther conversaram sobre Gabriela. Gina disse que era difícil descansar porque teve um dia difícil. Quando ela saiu da cozinha, Nelson se perguntou quanto tempo teria para recebê-la. Gina disse que ele era dificilmente, porque poderia despedi-la e deixá-la sem ter para onde ir. Ele disse que a estava hospedando apenas porque ela era amiga de Gina. Gina pediu licença para isso e justificar de que Rosa tinha tudo o que precisava. Ricardo e Andrea entraram em outro restaurante modesto, onde conhecia o dono e ele pediu 2 tigelas de canja, que aparentemente era a especialidade da casa, ou um item mais barato do cardápio. Ele recebeu uma ligação que disse que ser sobre seu carro, após o qual disse que é um grande prazer em conhecê-la. Rosa percebeu que Nelson não estava exatamente de acordo com isso, mas Gina disse a ela para não se preocupar. Ele poderia então parecer um ogro, mas tem um bom coração. Tocou então a campainha. Gina levantou-se para sair e Rosa ligou para Samuel, mas precisava deixar recado. Quando Gina desceu, Pedro estava dizendo a Nelson que tudo estava bem na casa de sua família e que Samuel agora estava muito bem. Gina beijou Pedro e sentou-se no sofá ao lado dele. Ele se moveu para não ficar tão perto. Nelson percebeu isso. Eles se levantaram e saíram e Nelson parecia muito ciente dos problemas. Andrea e Ricardo terminaram de comer e ele comentou que ela estava acostumada com restaurantes mais caros e sofisticados. Ela reconheceu isso. Ela então perguntou sobre seu carro. Depois de algumas coisas sobre registrar toda a distância e os custos de gasolina e a quase piada dela por zoar como chofe, ele admitiu que sim. Além disso, ele não poderia pagar a conta. Então Andrea descobriu que ele era um chofé. Andrea tirou da bolsa o dinheiro suficiente para isso, deixou sobre a mesa e saiu com esse pobre coitado. Ernesto fez mais uma tentativa inútil de ser convidado de volta para o quarto principal de Helena. Helena trancou a porta depois que ele saiu. Gina fez outra tentativa inútil de tentar Pedro a fazer sexo com ela. Ele disse a ela que iria ficar acordado e trabalhar. Ele pegou o outro travesseiro da cama e o cobertor do armário, desejou-lhe boa noite e foi para a sala. Ela parecia prestes a entrar em pânico. Na manhã seguinte, Pedro já estava vestido e tomando café da manhã quando Gina se levantou. A mesma conversa desde o casamento, e ele saiu sem nem mesmo beijá-la na bochecha. Samuel chegou ao escritório, onde seu celular ainda estava conectado à tela de seu computador, ainda exibia a carta de demissão. Ele viu uma nova frase em negrito maior na parte inferior dizendo: "Não vá, nem do escritório, nem da minha vida." Ele se levantou da mesa e foi até a sala de Gabriela, onde se beijaram e fizeram as pazes. Ernesto almoçou com Novoa, que ficou satisfeito com o fato de seus documentos indicarem que Horácio havia se desviado de sua própria empresa. O restante da conversa não estava muito claro. Nelson estava tentando calcular o custo de Rosa em ficar em sua casa. Ele ligou para Gina para desabafar, o que irritou levemente. Ela disse para não enxergar e, pela primeira vez na vida, parar de reclamar de dinheiro. Este é um ato de bondade e não custaria mais do que ela ainda fizesse lá. Ele também não deveria pedir dinheiro a Rosa. Ela encerrou a ligação por irritação. Samuel e Gabriela expressaram seus sentimentos um pelo outro em meio a seus medos nos últimos 2 dias. Pedro foi ver Helena em seu escritório para se desculpar pelas fotos. De nada adiantou, pois ela o acusou de ser hipócrita, pois um dia ele a beijou e se casou com a mesma Gina. Ela estava com vergonha de pensar nele como uma pessoa íntegra e amaldiçoou o dia em que se apaixonou por ele.
Ela realmente deixou que ele ficasse com ele, finalmente dizendo que tinha sido um idiota e nunca mais se apaixonaria por homens como ele e Ernesto. Pedro gritou: "Não me compare a esse imbecil. Ele é uma péssima desculpa para ser humano." E por um momento parecia que ele iria revelar toda a verdade. Gabriela e Samuel ouviram isso na outra sala. A discussão continuou com Helena finalmente dizendo que entre os dois ela é a mulher mais miserável do mundo. Seu coração estava partido, mas o que ela não perdoou foi o que ele fez com Nicholas. Disse a Pedro que nunca mais queria vê-lo e esquecer Nicholas, para aproveitar o novo bebê, porque Nicholas estava fora de sua vida para sempre. Então, ele tentou dizer que chegaria o dia em que ela entenderia, mas ela não estava então entendendo isso. Ela ordenou então que ele fosse embora. Assim que ele saiu, Gabriela entrou para abraçar a irmã. Samuel pegou Pedro no caminho da saída. Pedro disse a ele que tinha tudo, que tudo estava perdido. Irene chegou ao escritório de Helena enquanto ela contava a Gabriela que o idiota que ele tinha sido e que Pedro era também. Ela se desculpou e saiu. Enquanto isso, Rosa estava no trailer fazendo o inventário. Augustinho veio ver como ela estava. Helena estava dirigindo quando Ernesto ligou para ela. Ela estava indo buscar Nicholas na escola e não estava com humor. Ela encerrou a ligação abundantemente. Ele então ligou para Irene, que lhe disse que Pedro tinha vindo ao escritório. Ele encerrou a ligação abundantemente também. Ele estava então com muita raiva. Nelson e Augusto falavam novamente sobre o recente mala suerte de Nelson. Nelson estava farto e disse que preferia ficar sozinho, pois todas suas conquistas deram errado. Horácio olhou a foto da família no aparador atrás de sua mesa. Mônica veio repassar seus compromissos. Ele se desculpou por estar distraído. Bom, ele tinha um compromisso na manhã de sábado com um cliente, porque o homem ficaria na cidade apenas por alguns dias. Mônica perguntou se ele poderia transferi-lo para a tarde para que ele pudesse ir com ela ao seu ginecologista. Ela queria muito que eles tivessem um filho, pois eles já tinham 3 filhas, e ele riu inconfortavelmente. O professor de Nicholas demonstrou como desenhar uma árvore genealógica e disse à classe que eles deveriam fazer isso. O menino na frente de Nicholas perguntou: "Com fotos?" E a professora disse que sim. Nicholas se virou para a nova garota e perguntou se ela tinha fotos de toda a família dela. Ela não sabia e disse que teria que perguntar. Nicholas levantou a mão e perguntou o que ele tinha que fazer porque era adotado. Ela então disse ao menino: "O mesmo que todo mundo, porque essa é sua família." Ernesto ligou para Gina para perguntar se ela sabia que Pedro foi ver Helena. Ela disse que não sabia e acrescentou que tal coisa não é facilmente controlada. Cada um se repreendeu por não conseguir controlar os seus cônjuges. Ernesto acrescentando algo sobre Pedro não sentir o suficiente por ela. Gina encerrou a ligação dizendo que seu bebê era uma garantia, enquanto Nicholas não poderia ser dele. Ela o chamou de imbecil após encerrar a ligação. Ernesto encontrou Helena e Nicholas na escola, dizendo que queria levá-los para comer fora. Helena disse que não estava com fome. Nicholas saiu, correu para Ernesto e o pegou. Ele então falou sobre a árvore genealógica e perguntou a Ernesto se ele tinha fotos de seus pais. Isso pegou Ernesto um pouco de surpresa. Ele disse que não se lembrava, mas sugeriu que os procurassem antes de sair para comer. Eles então voltaram para os carros com Ernesto falando sobre uma linda família. Billy visitou Andrea, que estava deprimida. Primeiro, uma alcoólatra, depois um vigarista e agora um motorista. Ela estava no limite. Billy disse que era a vida, com altos e baixos. Andrea chorou ao ver como ficou arrasada com a descoberta sobre Ricardo. Helena e Nicholas estavam construindo a árvore quando Nicholas perguntou sobre os pais de Ernesto. Helena respondeu que seu pai morreu quando ele era muito jovem e sua mãe estava em uma casa de repouso porque ela era muito velhinha. Ela disse a ele que seu nome era Isabel. Ele perguntou se eles podiam vê-la e ela achou que não era uma má ideia e eles deveriam falar com seu papai. Ele então a aprovou e a apontou para a foto de seu bebê e Helena disse: "Era você quando era um bebê." Augustinho foi então ao cinema, onde viu Samuel e Gabriela. Eles o chamaram e começaram a conversar. Gabriela disse que conversava com sua mãe e que se sentia muito sozinha após o divórcio.
Gostaria de apresentá-la a alguém, mas não conheço ninguém. Samuel também disse que não. Augustinho teve um momento brilhante e sugeriu então que Nelson, dizendo que ele não estava tendo muita sorte no site. Samuel achou engraçado a ideia. Gabriela disse que sua mãe tinha seus defeitos. Ela e Augustinho trocaram informações sobre Andréa e Nelson. A coisa então vai dar certo. Samuel postulou que eles poderiam apresentar Nelson como então um automotivo. Os três então trocavam sorrisos conspiratórios. Nicholas ligou para Ernesto do telefone de Helena, perguntando sobre ir ver sua mãe. Tratava-se de obter fotos. Ernesto pediu para falar com Helena. Ele então perguntou como Nicholas teve essa ideia e Helena disse que eles conversavam sobre isso. Ele disse que não seria uma boa ideia, dizendo que sua mãe tinha uma doença mental e que ela poderia se irritar com a visita. Helena disse a ele que tinha sido boa ideia com ela. Ernesto disse que quando chegassem em casa iriam procurar fotos juntos. Foi o que Helena disse a Nicholas quando eles encerraram a ligação. Gina ouviu Pedro chegar em casa, então se recostou no sofá, fingindo estar com dor. Claro que isso era uma estratégia para poder se aproximar então de Pedro e tentar então uma reconciliação fingida. Para encerrarmos o capítulo, Ernesto estava esperando em seu carro. Jimmy chegou e entrou pelo lado do passageiro. Ele olhou em volta com cuidado para se certificar que não eram vistos. Quando ele entrou, disse que não tinha nada contra ele no momento. Ernesto então disse: "Não é isso. Quanto você quer para matar então o cachorro raivoso do Pedro?" Há uma música de suspense nesse momento. O que será que Jimmy vai fazer? Será que ele vai aceitar matar o Pedro? Fique ligadinho aqui no canal que eu vou te contar tudo com exclusividade. Se inscreve, ativa o sininho de notificações.